Olá, meus amigos da Labassi Contabilidade. Estamos dando início aqui ao nosso primeiro podcast, onde nós vamos falar hoje do assunto a criação da Labassi Contabilidade. Vamos começar, a princípio, falando um pouco da minha pessoa, Jefferson Labassi. Eu, desde novo, desde pequeno, sempre tive a mentalidade voltada para a contabilidade, e o primeiro curso que eu fiz já durante o segundo grau foi técnico em contabilidade. Me formei lá em 1986, já faz um pouquinho tempo atrás, né? Em seguida, fui para o curso superior, me formei em Ciências Contábeis em 1992, aqui no ISCA Faculdades, na cidade de Limeira. Fiz bacharel em Direito, também pelo ISCA, concluído em 2005. E segui a minha vida empresarial desde o início. Antes mesmo de começar a trabalhar, já fazia imposto de renda, lá na infância, com 12, 13 anos, que eu sempre falo aqui com a pessoa que me acompanha aqui, meu sócio. E a vida seguiu assim até hoje, quando nós resolvemos aparecer um pouco mais aqui para falar de nós para vocês. Gostaria que meu amigo aqui, Edjackson, se apresentasse, meu amigo e sócio, companheiro de guerra. Vamos lá, meu amigo. Obrigado. Gente, meu nome é Edjackson. Também sou formado em bacharel em Ciências Contábeis, técnico também em Contabilidade. Fiz 2 pós-graduação, uma em Direito Tributário e uma em Planejamento Financeiro. E hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, como é que a Labassi Contabilidade surgiu e como a gente vem pensando num processo de evolução para crescimento tanto nosso interno quanto dos nossos clientes. E é isso, a gente vai contar um pouco aqui do que a gente viveu na nossa trajetória. Bem, eu pessoalmente comecei a minha vida trabalhando, fazendo declarações de imposto de renda, que é uma atividade hoje do escritório, mas eu comecei lá aos 13 anos de idade, fazendo declaração do meu pai, e logo em seguida eu conseguia conquistar clientes da onde meu pai trabalhava, numa indústria aqui. Eu fazia declarações para primeiros anos para tipo 20 pessoas, cheguei a ter filas, agenda para poder atendê-los, e fui crescendo dessa forma. Comecei a trabalhar aos 14 anos num escritório de contabilidade, porque era minha vocação, era meu destino, num escritório aqui da cidade, um escritório grande, antigo da cidade, e trabalhei lá por 3 anos. Fui trabalhar depois disso para outra empresa aqui grande na cidade, a Metalúrgica Tata, que hoje infelizmente não está mais aberta. Mas por lá eu fiquei 18 anos, entrei lá para trabalhar na contabilidade, foi lá que eu me formei como profissional, podemos dizer assim, foi lá que eu trabalhei como contador, como gerente financeiro, como gestor da empresa por 18 anos. Até que em 2004 eu me desliguei da empresa, em janeiro de 2004. Por quê? Eu queria seguir um sonho da infância e um sonho do curso de contábeis, que era abrir meu próprio escritório, mas já com uma mentalidade voltada para não só trabalhar e executar os processos contábeis do dia a dia, da rotina de um escritório. A ideia era ajudar na gestão também dos empresários, trabalhar para que eles pudessem ter uma visão diferenciada de um escritório de contabilidade. E foi assim que eu comecei em 2004. Eu ainda estava nessa época sem a ajuda do meu companheiro, comecei sozinho, com a minha esposa, que também é sócia. Então não foi sozinho, mas é um casal pensando igual, é mais ou menos uma situação que reflete pensamentos iguais, e fomos trabalhando. Os 3 primeiros anos foram muito difíceis na contabilidade do meu escritório, porque você não tem ainda uma base de clientes formada, você está se constituindo, se formando, e a receita do escritório é uma receita recorrente, você tem que conquistar cada vez mais clientes, né? E qual que era a maior dificuldade que você encontrou, assim, Jefferson, lá atrás, em 2004? Porque hoje a gente tem uma alta gama de tecnologia, né? Softwares. Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou aí? A maior dificuldade era mão de obra. Você precisa de mão de obra e conhecimento atualizado. Então essa era a maior dificuldade. E eu agregava a minha dificuldade financeira, para quem não tem receita e tem que pagar por esse custo. Então isso é uma dificuldade muito grande, você não ter ainda uma receita recorrente suficiente para custear o seu custo, e você ter que manter custo para fazer acontecer o escritório, meu amigo. E a logística de comunicação com os clientes, assim, porque hoje a gente tem um avanço da internet, ferramentas como WhatsApp, chats e entre outros que são integrados aí com os softwares. Como que era essa comunicação, assim?
A comunicação era o método antigo ainda, né? Muito telefone, a gente tinha assinatura de 10 linhas para poder atender os clientes. Era maciço a ligação por telefone, porque o único meio rápido de acontecer era telefone. O e-mail era o que funcionava em segundo plano, mas não é um sistema imediato, né? A resposta não vem imediata e não agradava ao cliente da forma que ele desejava. Então o telefone era o meio mais utilizado e mais rápido, meu amigo. Legal. E com isso, o crescimento nos 3 primeiros anos foi muito bom. Foi excelente, mas demorou 3 anos para mim conseguir custear e chegar a ter estrutura autopagante. O que significa isso? Significa que por 3 anos eu não recebi um centavo. Pelo contrário, por 3 anos, em grande parte, no início, ela foi decaindo, óbvio, mas por 3 anos eu tinha que pôr dinheiro. Eu tinha que fechar a conta da empresa. Chegava no final do mês, a renda não era suficiente para pagar os custos, para manter a estrutura funcionando. E nesse meio tempo, quando a gente começa pequeno, a gente começa trabalhando com... reduzindo custos. Sim. E reduzir custos significou, no início, arrumar um imóvel pequeno, de um baixo custo de aluguel. Para caber dentro do orçamento. Para fechar o orçamento, ou para apertar o menor possível aquele orçamento que já era curto, certo? Mas isso também não agradava, porque era um prédio muito simples. Né? Não tinha um conforto, não tinha uma visibilidade assim confortável para o cliente, nem para quem trabalhava lá dentro. E depois de 2 anos e meio, nós decidimos, dentro de uma situação já de caixa apertado, que você chega com 3 anos sem receber nada de retorno da empresa e colocando, você chega um momento que você pensa até em se é viável seguir com o negócio. Né? Você chega a passar isso pela cabeça. Mas se você está certo, está firme, definido no projeto, você não pode mais recuar. E aí eu resolvi, vamos alugar um prédio melhor, mais caro, vamos investir mais. Mesmo não tendo ainda recursos para manter, alugamos um prédio maior, que foi nosso segundo prédio onde nós nos instalamos e passamos a atender. E a partir desse momento, que parecia assim, aos olhos de muitos, você vai investir, vai botar mais custo no seu negócio, a gente, ao contrário, a gente passou a trazer mais clientes, a gerar mais confiabilidade. E aí nós começamos a ter um pouco mais de recorrência de novos clientes. Você acha que a mudança do prédio para os clientes trouxe mais uma credibilidade, alguma coisa assim? O que você acha? O prédio, a estrutura, traz primeiro uma credibilidade, um conforto para quem está lá dentro. Porque quem está lá dentro é quem leva conforto, credibilidade e segurança para quem é o cliente, para quem vem de fora. O prédio sim ajuda na questão visual, ajuda muito. Mas quem dá segurança, quem dá credibilidade são os sócios, os contadores e são os funcionários que ali dentro estão e nos representam indiretamente quando estão trabalhando por nós, em nosso nome. Então isso que mudou, meu amigo. Legal, muito legal. E essa é a mudança que nós vamos tendo constantemente, né? Sim. E aí nós conhecemos uma pessoa e trouxemos um dia o nosso amigo para se juntar à nossa sociedade, né, meu amigo? É, isso aí. E como foi esse momento quando eu te abordei, que eu te chamei? Por que eu te chamei? Fala um pouquinho dessa nosso aproxego aí. Como é que nós nos conhecemos? Para mim foi, primeiro, uma quebra de paradigma, porque eu vinha do setor industrial, eu era um operário de fábrica e eu estudava, né, fazia faculdade já nessa época, já tinha passado o curso técnico e eu estava buscando quebrar essa barreira de sair do chão de fábrica. Então, entre o pessoal eu trabalhava na máquina Zacarias, então o pessoal era muito brincalhão, né, no meio da peãozada, sempre brincando. Então, enquanto eu estava estudando, às vezes o pessoal até ficava brincando comigo, falando que eu não ia chegar em lugar nenhum. Eu sabia que aquilo era brincadeira, não era um deboche, né? Mas eu sempre tinha vontade de melhorar, eu queria melhorar. Eu estudava, eu me preparava, eu via pessoas falar que ia faltar porque queria que a empresa mandasse embora. Eu não tinha essa mentalidade. Eu falava assim, como me capacitar para poder chegar num lugar melhor? Então eu tinha um pensamento diferente. Eu comecei a entregar currículos aqui na cidade inteira, né? Então eu traçava uma rota. Um dia eu subia ali sentido a Costa e Silva, outro dia eu subia sentido Jardim Anhanguera, outro dia eu fiz o centro da cidade, foi quando eu entreguei currículo lá no escritório e por aí. E nessas de entregar vários currículos, na expectativa de quebrar essa barreira, eu passei numa entrevista lá no edifício Vector Center do Banco Santander na época. Foram 4 dias de entrevista e difíceis, viu? Porque pessoas
muito concorridos. Naquela época, a gente, quando ia fazer entrevista, né? Hoje a gente quase implora para que alguém venha para entrevista, mas naquela época era muito concorrido, então as salas eram cheias, né? Aquela expectativa, será que eu vou ser aprovado? Será que vai dar tudo certo? Ai, o que eu não posso falar? O que eu não posso errar? E foram 4 dias de prova, dinâmica, e na última dinâmica ficou eu e mais 3 rapazes. E ao entrar na sala, ninguém sabia o que ia falar. Quando eu entrei na sala, os instrutores sentados numa bancada falaram assim, ó, me deram um pente sem os dentes do pente, literalmente só com o cabo, falaram, ó, você tem que fazer uma venda de um pente para careca. E eu não me lembro o que foi que eu falei, porque eu não sou muito bom vendedor. E saí da sala, aguardei alguns minutos e eles me chamaram e falaram, olha, você passou no processo. Detalhe, nesse período, nós estávamos falando aí de meados de 2007, 2006, mais ou menos. E a oferta de trabalho era, na época, R$ 3.300, mais uma ajuda que o banco dava para custear o almoço, né, alguma coisa. Nossa, então, um operário que estava ali no chão de fábrica ganhando R$ 600, quebrar essa barreira e ainda alcançar um salário muito maior, para mim foi uma grande vitória. E o que eu fiz? Corri para casa, liguei para minha mãe, a gente festejou chegando em casa e ela ficou contente, dobrou os joelhos e agradeceu. Quando foi 4 da tarde, meu amigo Jefferson liga. Ed, você deixou aqui, é Ed Jackson, né? Meu nome já é um pouco complicado de falar e eu sempre falo, não, pode se identificar pelo como menos Ed. Rimam com o outro, né? Aí, olha, você deixou um currículo aqui no escritório e me falou o endereço, tem interesse? Sim. E naquele momento eu fui fazer a entrevista, apesar de já tinha passado no emprego, porque ele me falou que era no escritório de contabilidade. E eu tinha um sonho que era me tornar um contador. Eu sabia que a área financeira, naquele momento, ela iria me trazer melhores condições financeiras, né? Um trabalho no banco, era um trabalho muito bom. Só que não era o que eu queria. Eu queria ser um contador. Eu sempre soube disso. Eu quero ser um contador. E eu fui no escritório do Jefferson e ele me contou dos desafios dele, me falou da vaga e me lembro até hoje que ele falou assim, Ed, só que o que eu posso pagar é R$ 600. Aí quando ele falou isso, ou seja, eu falei, nossa, vou voltar a ganhar o que eu ganho lá dentro do chão de fábrica. Aí eu falei pra ele, contei tudo pra ele que tinha acontecido durante o dia mesmo, que eu tinha passado na entrevista, etc e tal. E aí ele falou, Ed, mas eu não consigo pagar esse salário pra você. Eu falei assim, não, eu não venho pelo salário, eu venho pelo aprendizado. E aí quando eu falei isso pra ele, ele falou assim algumas vezes, mas você vai vir mesmo? Você vai vir aqui pra ganhar 600? Aí eu falei, vou porque eu quero o aprendizado, eu quero aprender. E ele falou assim, então se você vier a trabalhar comigo, eu vou formar você um contador. E eu vim. Lá eu comecei a passar por todos os processos do escritório, não demorou muito tempo. O Jefferson mesmo foi aumentando meu salário, foi me ajudando muito até na faculdade, me ajudava a custear os custos da faculdade e eu estudando e fomos crescendo. O fato é que em 2008, né, a antiga empresa Águas de Limeira, né, hoje é o Grupo BRK, me tirou dessa empresa, né, eu saí de lá, já fazia muitas coisas no escritório, me tirou do escritório do Jefferson para ser estagiário lá na Águas de Limeira. E eu fui ser estagiário lá. Na Águas de Limeira, eu literalmente entrei como estagiário, né? Não tinha nenhum cargo efetivo, o estágio era ali de 2 anos, só que com 6 meses eu fui efetivado. Fui crescendo na empresa, fui abrindo algumas portas, tive algumas pessoas muito especiais, assim como o Jefferson também, entre elas um grande amigo meu que se chama George, e ele foi um grande amigo também, assim, que me ajudou demais nesse processo meu de desenvolvimento. Fui para Goiás, assumi as unidades lá, fiquei todo esse período, em resumo, 10 anos fora do escritório. E após 10 anos fora do escritório, estava tudo caminhando bem, tudo tranquilo, o Jefferson me ligou e me disse onde você está, o que você está fazendo. Eu contei para ele que estava em Goiás e ele falou assim para mim, você vem para cá, porque eu precisava conversar com você. E eu falei para ele que tinha uma expectativa de vir para cá, para Limeira, vim para cá, a gente conversou e ele me abriu a proposta de fazer parte do quadro societário do escritório. E eu novamente pedi demissão depois de 10 anos na empresa, assim, o pessoal ficou, não acredito que você vai sair. E por meses, assim, eles me ligavam, por tempos eles me ligavam, me ofertavam, volta pra cá, nós muda você de Goiás pra São Paulo, a gente retorna você pra Limeira. Eles ficaram muito tempo, assim, pedindo pra mim retornar.
mas novamente, eu sabia o que eu queria. E aí a gente começou esse desafio. Nosso novo trabalho, né? E Lá qual no foi a escritório. primeira perspectiva? O que nós pensamos em fazer logo que nós chegamos? Teve um trabalho logo depois dessa fase que nós nos acertamos, né? Nos organizamos como sócio, aí você chegou, passamos a trabalhar junto, a gente idealizou um projeto de mudança para o escritório. O que a gente idealizou nesse momento? A informatização. Ali foi um marco, porque 10 anos numa empresa, uma multinacional, o Jefferson 18 anos como gerente de uma indústria também, e a gente lidar com clientes maiores, quando você está no meio, você sente um grau de organização gigantesco, coisa que no escritório, naquela época era muito difícil a gente ter por causa das rotinas, né, Jefferson? De cliente, informatização, um cliente entregava em papel, o outro tinha que mandar um motoboy, um levava a hora que queria, aí a gente tinha isso, N fatores, até que a gente sentou junto e falou, não, a gente precisa idealizar um projeto no escritório que transforme esse escritório agora num processo. E aí a gente começou a idealizar alguns processos dentro do escritório. Até, inclusive, a primeira coisa que a gente idealizou foi transformar no que estava meio na moda falar, né? Muito cogitado. O escritório digital, que todo mundo achava, todos os clientes achavam que o escritório contabilidade digital, online, lembra? Contabilidade online. Que achava que isso era uma mágica, que não ia precisar de os contadores. Clientes tinham essa visão, que não precisava de contadores, não precisava de preço, gente lembra? trabalhando, que o preço era muito baixo. E aí nós fomos fazer os cursos de como fazer um escritório online, uma contabilidade online, que é chamada de contabilidade digital. E aí isso nos deu o reflexo de que não é nada mais era do que implementar processos bem aprimorados e informatizar todos esses processos, para que eles tivessem uma padronização, segurança e qualidade, diferente do que ter processos um pouco mais manuais do jeito que era anteriormente. Correto, meu amigo? Correto. E a grande barreira que a gente sentia dos clientes naquela época era a questão de preço, porque a gente tem toda uma estrutura, a gente tem funcionários, nós pagamos seguros, softwares caríssimos, temos a nossa estrutura e vem o cliente com um exemplo aqui, a gente cobrava lá honorários de R$100, o cliente falava, olha, na internet tá R$10,99, né? Tinha muito essa questão. E a gente foi, nossa, onde nós estamos errando, lembra? Sim. É o nosso custo que tá alto, é o nosso preço que tá errado. A gente quis entender e foi muito bom, né, Jefferson? Foi muito bom porque, como o Jefferson já falou, a gente descobrimos que não existia contabilidade online, descobrimos que não existia nenhum software mágico, o que existia era processo. E aí a gente iniciou o processo dentro do escritório de organizar essas tarefas aí. A diferença que nós implantamos no nosso escritório da contabilidade online ou digital, como muitos falavam, é que se até hoje funciona assim, se você acessar e tiver um contato com uma contabilidade digital online, você não tem conversa com quem conversar, você não tem um telefone para onde ligar, você não tem um WhatsApp com quem falar, você não tem respostas imediatas. Por quê? Porque o processo deles é para um custo baixo, com a menor investimento possível em mão de obra. Nós não adotamos esse sistema, né, meu amigo? Nós adotamos o sistema de gerar processos informatizados e seguros. Seguros para quem? Seguros para o cliente e seguros para o escritório, para que os dois lados tenham segurança no trabalho. Um marco, assim, nosso, né, que a gente entendeu como diferencial, tanto da minha parte, né, que vinha de uma empresa que tinha altos processos, e o Jefferson, que já foi um grande gerente de uma grande indústria, era não ser aqueles contadores de guias, né? Aquele contador que entrega guias mensais, que entrega a folha de pagamento, que entrega os seus DARFs e só recebe os honorários. Então, o que a gente fez de diferente, né? Além de implantar esses processos? A gente informatizou o escritório para que a gente passasse, né, Jefferson, de ser essa pessoa tão operacional, que às vezes o cliente tem essa visão, e ser um contador mais estratégico, que é o que eu e o Jefferson hoje
fazemos dentro do escritório. A gente hoje é capaz de dar uma consultoria mais rápida. Porque nós trazemos uma experiência de muitos anos dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, nós somos contadores administrativos, gerenciais. A gente atuava diretamente junto com a gestão, a administração, nas decisões que a empresa tomava diretamente. Como escritório, nós não trabalhamos na decisão direta, mas nós podemos auxiliar com conhecimentos e informações que temos para transmitir de gestão de negócios, de administração de empresas, né? E fazer com que levemos possibilidades para os empresários que necessitam abrir um pouco a visão para como fazer a gestão, como lidar com o dia a dia da empresa. Apesar de não estarmos lá dentro, não somos nós quem vamos agir lá dentro, mas nós levamos pelo menos soluções para as dúvidas que têm esses empresários, correto? Sim, e entre as nossas conversas, quem é cliente do escritório sabe como a gente atua, né? Para não ficar aqui só nas nossas palavras. Nós atuamos assim de forma muito consultiva, né? Através de sistemas que nos apoiam. Só que o que a gente foca muito, né, até você que está nos assistindo como empresário, é aprender do negócio, né, Jefferson? Porque eles usam o contador como um contador de guia, né? Uma pessoa, um escritório que entrega para mim alguns documentos mensais que eu sou obrigado a pagar para o governo e etc e tal. Então a gente mostra muito essa questão de você, cliente, aprender do negócio, entender o negócio. E quando a gente fala de entender o negócio, não é decorar leis, né, Jefferson? Não é decorar cálculos difíceis, essas coisas. A gente mostra uma visão de uma estratégia de vendas, a gente mostra como formar o seu custo, como entender o seu preço, como entender o seu markup, como entender a sua margem EBITDA, como entender tudo isso dentro de um negócio, desde o menor até o maior. Então, como nós evoluímos dentro do escritório nos últimos anos foi porque nós deixamos de ser essa pessoa que está atrás de uma mesa, que está atolada de tarefas, né, cheio de coisas, não tem tempo para os clientes, não é, Jefferson? Perfeito. Porque o compromisso de fazer operacional tira a capacidade de tempo da gente poder atuar junto ao cliente e levar esses conhecimentos. Hoje eu vejo que grande parte dos clientes usam a nossa conhecimento, a nossa informação de forma preventiva. E são os que mais crescem, são os que mais acertam. Né? Em geral, também temos o cliente padrãozinho que só nos leva documentos, só quer que a gente entregue a guia, faça o lançamento que é obrigatório por lei, que a gente faz isso para todos, é obrigatório por lei, sim, a gente está fazendo para todos. Mas quem hoje a gente observa que consegue dar uma decolada como empresa, como negócio, crescer, são aqueles clientes que buscam informações conosco para o crescimento da empresa dele, para como administrar, como gerir parte tributária, parte de administração de negócios, contratos, até mesmo custo, porque nós dois temos essa especialização de custos. Hoje nós vemos uma coisa muito simples do dia a dia, mas vamos tocar aqui no assunto para fortificar aí o exemplo. A gente vê um cliente que compra uma caneta lá, um exemplo, por R$10, quer ter lucro de 10 é por causa dos impostos. Vamos dizer que os impostos dele sejam 10, ele pega 10 do lucro, 10 do imposto e bota 20%. Ele esquece que aí tem que fazer um markup, correto, meu amigo? Certo. Esquece que a conta na regra de 3, quando sobe, não vai descer no mesmo nível. Você tem que fazer uma regrinha ali para funcionar esse cálculo. E muitos hoje perdem dinheiro só numa simples continha dessa, no comércio, porque não atendem esse pequeno requisito de conhecer o markup. Às vezes o pessoal procura muito, a gente vê muito na internet, estratégias tributárias, venda de software, planilhas que fazem tudo sozinho. Não existe isso. Não existe. O que existe claramente é você conhecer o seu negócio. Conhecer o seu ramo, conhecer seus concorrentes, conhecer o seu negócio, conhecer a sua estrutura, né, Jefferson? E aplicar a legislação dela, entender. Às vezes a pessoa tem uma visão de decoreba, né? A pessoa, hoje, um dos erros que a gente mais pega é o que o Jefferson falou, preço, uma coisa básica. Que não sabe fazer o próprio preço do produto que ela está aí oferecendo no mercado e acaba errando e erra feio. O Jefferson, e a pandemia? Como que foi? Cara, a pandemia parecia um negócio... Quer dizer, parecia não, foi um negócio de outros tempos, assim, assustador, né? Passar por ela não foi fácil,
né? Foi um desafio para todo mundo, para nós, inclusive. O medo é o que mais imperava. Mas vamos ser sinceros, o que mudou depois da pandemia? Mudou a mentalidade, não só nossa, como de muitos. Eu acho que a grande parte do empresariado mudou e entendeu a perspectiva de mudança. Você viu o mercado online aí, os marketplaces da vida, como cresceram no pós-pandemia. Você vê a questão de... Nós temos as empresas da alimentação, como cresceram no delivery. E nós, como nós crescemos na mentalidade de se aproximar do cliente sem estar indo ao cliente ou sem trazer ao cliente os meios digitais. Isso nos aproximou demais, não só em questão de softwares, quando está para ferramentas de trabalho, quanto na perspectiva de poder falar com mais facilidade ao cliente, que era uma barreira muito grande, né? Fazer uma reunião online, falar de forma interativa com ele, mas não no mesmo espaço físico. Então, isso mudou muito, meu amigo. Jefferson, vamos tocar num assunto que agora que eu acho que é a ferida de todo empresário. Mão de obra. Qual que é a sua perspectiva para a futura mão de obra? Porque é um nicho, né, que nós que vamos em palestras, reuniões, sempre acaba caindo no assunto mão de obra, seja ela qualificada ou não tão qualificada. Como você vê isso? Assim, eu estou te perguntando porque você já tem muito mais experiência que eu e, óbvio, você já tem uma visão de como era, como eu mesmo passei por isso, né? Um processo do passado e hoje, né? Como que você vê isso? Olha, falar em pouco tempo é difícil, então vamos resumir muito, sem ser muito técnico. Qual é a diferença? Vamos começar pela diferença. Hoje, no passado, quando você precisava de uma vaga, precisava de um trabalhador ali dentro, um anúncio, às vezes dava desespero, porque era muita e-mail, por correspondência, gente que vinha na porta, era muito candidatos em busca da vaga. Hoje, principalmente a nova geração, que tem uma mentalidade diferente, uma visão, uma postura de trabalho bem diferente do que há anos atrás, você precisa de uma vaga, preencher uma vaga, dificilmente você encontra um profissional preparado. Encontra pessoas, mas profissional preparado. As pessoas não se preparam mais e não é para nossas atividades ali, que tudo bem, são um pouco mais técnicas, eu digo técnico no sentido, tem que estudar um pouco mais, né? Mais específico, mais especializações para operacionalizar ali, já é muito difícil. Mas o que acontece na maioria dos clientes quando a gente visita? Um problema se estende, se amplia para todo o segmento, desde uma pessoa que trabalha dentro de uma área industrial, numa área administrativa, numa área financeira, intelectual, não importa. Hoje é difícil ter pessoas preparadas. Os jovens hoje não se voltam para ter uma cultura de trabalhar, entrar numa empresa, crescer, desenvolver dentro da empresa, ser um cara top lá dentro, quem sabe crescer ao nível de chegar a uma gerência, ou então encontrar dali de dentro um trampolim para ir para um outro negócio. Eu vejo assim, meu amigo, essa é a grande dificuldade dos empresários e da nova geração que trabalham com uma outra mentalidade. Isso até é um pouco preocupante, né? Assim, tanto em todas as áreas, porque a expansão da internet dá aquela impressão, né, que a gente é uma das barreiras que a gente enfrentou no escritório, muito a questão do home office, né? Eu quero só esforço 100% home office, né? Tinha muito essa questão. Na pandemia funcionou, né, Jefferson? Na pandemia. Só que o cliente, ele quer ter esse contato aqui, ele quer olhar no olho, ele quer passar a mão no telefone, ele quer digitar um e-mail, ele quer falar com alguém. Essa necessidade, ela não foi quebrada, né, Jefferson? Não, melhorou tudo, mas não acabou. Porém, nós entendemos, não só a gente, como muitos empresários entendeu isso, só que muitos jovens não conseguem entender isso, que essa necessidade ainda do contato, do olho a olho, né? De conversar, de entender, de pegar na mão em algumas vezes, ou às vezes tomar um café junto, né? Ele ainda não conseguiu entender essa proximidade. Isso é uma barreira ainda, né? Sim, é uma grande barreira. Mas, meu amigo, sabe o que é importante em tudo isso que a gente está falando? É que nós enfrentamos dentro dessa empresa nossa, que é como uma empresa de qualquer um dos nossos clientes. A atividade pode mudar, pode ser diferenciada da maioria. Da maioria não, nós temos até cliente que também é escritório contábil, mas da maioria dos nossos clientes é que nós passamos
e por fases difíceis e conseguimos, com visão interna de conhecer o negócio, conhecer a atividade, conhecer a mudança que vai ocorrendo, porque nada é fixo, né? Eu estou há um pouco mais tempo que você, mas nesse tempo que você já está há quase 10 anos com a gente, você já viu que as mudanças são rápidas, né? Você está indo para um caminho e precisa de mudanças. O que você acha de todas as mudanças? Como é que você avalia todas essas mudanças que nós fizemos até agora para chegar aqui com o escritório, nesse período, participando com a sua gestão, meu amigo? Primeiro, eu acredito que foi um grande desafio, todas essas mudanças. Todas elas, para a gente, foi assim um marco, olhar para trás. E, assim, eu dou graças a Deus porque a gente fez isso lá atrás. Foi dolorido, não foi? Lembra? Demais. Com os clientes, com o funcionário, investimento. Por que eu falo que eu dou graças a Deus hoje? Porque nós temos amigos, né, que são contadores de escritórios, às vezes em roda de conversa, de tomar um café junto, a gente acaba conversando. Tem muita gente que nem começou o que a gente já fez há 10 anos atrás. Ainda está no sistema de mandar tudo por guia, não sabe conversar, quando um cliente, por exemplo, usar o papel, que é um terror. Muito papel, ele não consegue dar uma assessoria, dar um planejamento tributário, ele vai ver se o cara sai do simples ou sai do lucro presumido, ele tem que parar, tem que fazer conta, tem que digitar planilha, coisa que a gente já não consegue fazer. Se o cara quiser saber isso agora, a gente consegue ver agora. Então, todo esse processo ele foi doloroso internamente, porque a gente teve quebra de barreiras com o funcionário, tira da rotina, nossas, né? Porque era um desafio ficar escutando dores de cabeça, reclamações, né? Tudo aquilo que é mudança gera dor de cabeça. Os clientes, sair da zona de conforto não é agradável para ninguém. O governo e uma série de outros fatores. Só que quando a gente veio olhando para trás, né, para o espelho retrovisor hoje, a gente viu hoje que a gente conseguiu ir na direção certa. Não parecia, né? Diante de tanta pedra e tropeço. Mas hoje a gente consegue ver que está na direção certa. Tanto tá que hoje a gente vê que a gente não trabalha menos com o sistema informatizado, como às vezes até os clientes imaginam, é menos trabalho. Não, o trabalho hoje ele se tornou diferenciado. O nosso trabalho hoje é de qualidade. A gente investiu em tudo isso para ter qualidade, porque hoje o escritório, e acho que você entende bem isso, né? Mas vamos tentar traduzir para o cliente, que hoje o escritório que trabalha com papel, ele tem lá um certo número de empregados, às vezes até igual com o nosso, por exemplo, mas ele consegue trabalhar com pessoal que é um custo até um pouco menor, porque é muita digitação. Ele tem mais digitadores, né, que introduzem informação e não tem nem sequer, às vezes, tempo de analisar a informação que ele introduziu em sistemas que calculam, como nós, que usamos o domínio lá, que depois vai conferir para ver se está tudo certinho. Muitas vezes esses menores escritórios, escritórios que ainda trabalham com essa condição, estão hoje passando por risco, que às vezes eles sabem que estão, mas não conseguem equalizar. Nós trabalhamos nessa fase, pela minha visão, para equalizar riscos do escritório e do cliente. Então é diferente do que muitas vezes é visto de fora, como se nós estivéssemos fazendo isso apenas para ter ganho financeiro. Exato. Está fazendo isso para ganhar muito mais. Não, é porque nós precisamos aumentar a qualidade. E a qualidade não é a digitação. A qualidade é colocar tudo lá dentro, contratar o que nós fizemos, pessoal mais especializado, mais qualificado para ser analista, sem o antigo digitador, entre aspas, que a gente usava, né? Hoje Sim. A gente não utiliza digitador. Correto? E aí, como é que você visualiza tudo isso? A gente teve até um caso engraçado que, assim, hoje o que eu enxergo? Os clientes, a gente pode estar falando o que desejar aqui, mas o testemunho, né, do cliente, que a gente vende o serviço, presta e está aqui conversando, vai falar pela gente. E hoje a gente tem um pouco de inversão de papéis, que é o quê? No passado a gente esperava alguém bater na porta do escritório, esperava uma indicação, né, esperava muito isso vir através desses nichos de captação de cliente. E hoje, a forma como nós atuamos, né, com sistemas e sendo mais próximos com os clientes, as indicações dobraram, né, porque eles começam a falar, não, mas eu sou atendido assim, meu escritório tem um aplicativo, meu escritório está muito mais perto, meu escritório tem pessoas mais qualificadas, eles me atendem, eles vêm aqui, eles falam assim, eles almoçam comigo, né, Jefferson?
importante de tudo isso é que o cliente sempre fala, o escritório responde, mesmo Exato. quando não sabem que ninguém é obrigado a saber tudo, 100%, mesmo quando não sabem alguma coisa, eles respondem que vão pesquisar, pesquisam e dão um retorno eficiente, que é essa nossa proposta. Exato. Que é a proposta que vem de mim e de você também, desde a época que a gente estava dentro de empresas como empregado, que é não deixar sem dar solução para alguma situação, correto? Correto. E esse testemunho vindo da parte deles, para a gente, é muito significativo. Tanto como modus operandi, como a gente está trabalhando, como a gente decidiu mudar isso lá atrás, e para a captação de novos clientes, que elas acabam se tornando consequência. Antigamente a gente queria, né, acho que muitos contadores ainda atuam assim, eu quero captar, e hoje a gente não tem muito esse foco. Óbvio que os clientes sempre serão bem-vindos, mas não é mais uma preocupação nossa, um desespero, porque o resultado de um bom trabalho é o que vai fazer os clientes bater na tua porta e procurar-nos. Então, assim, hoje a agenda nossa é lotada, é cheia, né? Os clientes têm reunião, tem meses que eu tenho dificuldade de sentar na minha mesa para ler algum e-mail. Por quê? Porque eu estou atendendo, alguém quer entender, eles querem conversar, quer tomar um café, quer saber o que pode melhorar na empresa, e a gente começa a dar esse suporte. Você vê como é que foi a mudança, né? A gente tinha dificuldade para atender o cliente porque estava lá fazendo declaração, digitando. Hoje a gente tem dificuldade porque está prestando o serviço de outra forma para o cliente, que é mais efetivo ao cliente, mas ainda assim... E dá resultado. E o que mais... com resultado para nós e para o cliente. Nos chama a atenção é o resultado, porque um outro fator que eu quero ponderar é a mentalidade, Jefferson. Os clientes, assim, alguns, né, não todos, mas é a virada de chave da mentalidade. Quando eles passam a entender do negócio, como você falou, eles começam a crescer. E aí eles começam a querer ficar mais perto da gente. Opa, eu preciso ficar mais perto dele. Tem uns, né? Teve até um caso, por exemplo, que nós implantamos o sistema, né? A gente não vamos falar por questão de ética, e nós fizemos uma proposta até de mudar essa empresa de tributação, porque ela estava pagando alta carga tributária no Simples Nacional, fizemos um planejamento e eles não se adaptaram, lembra? Sim. E eles falaram, olha, nós vamos sair do escritório porque vocês são um escritório muito tecnológico, vocês estão muito na frente, a gente estava há 30 anos no escritório XYZ e eles eram tudo no papel. Você lembra desse caso? E aí a gente, a primeiro momento, assim, a gente, né, o cliente saiu, a gente sentou onde nós erramos, nós começamos, né, a investigar dentro do escritório. E a gente pôde perceber que, assim, graças a Deus, não é que nós erramos, é porque a gente avançou bastante. E os clientes, eles precisam avançar junto. Então é uma questão de mentalidade. Então tem gente que ainda é muito apegado no papel, em querer entender. Lembra, tinha um caso, por exemplo, nós temos pessoas no departamento pessoal altamente capacitadas. Pessoas que têm um know-how para, por exemplo, desenhar um cálculo rápido, fácil, né, Jefferson? Aí tinha funcionário na empresa querendo entender as minúcias do cálculo, os centavos. Ou seja, o empresário precisa entender que não é esse funcionário da empresa, lá do cliente nosso, queria corrigir centavos de um sistema de computador, que é a diferença de aproximação de cálculos que o computador tem com uma calculadora. Mudança de mentalidade. Então, assim, quando o cliente passa a tirar o foco das minúcias e que aquilo não traz resultado e deixa isso com a gente, ele passa a concentrar as energias dele no que realmente ele está vendendo o serviço. Então, seja um serviço, seja um produto, ele fala, olha, agora eu tenho um escritório que aqui, ele está fazendo a minha folha de pagamento. Minha folha de pagamento, eu tenho um aplicativo, eu tenho suporte, eu tenho a plataforma, né, Jefferson? Também que foi um marco para a gente ter uma plataforma nossa, porque antes a gente tinha muito problema com e-mail, e hoje a gente não tem mais. Então, ele deixa, né, a nossa proposta já inicial é assim, deixa essa parte burocrática com a gente e vai pensar em crescer, em ganhar dinheiro com o teu negócio, que é o que... Fazer negócios, como a gente costuma dizer. Vai fazer negócios, vai entender da sua empresa e gerar resultados. E para o futuro, o que você acha que expande? Por que eu estou perguntando? Tem aí a inteligência artificial. Como que você enxerga a inteligência artificial na nossa área, no nosso ramo? Eu acho que a inteligência artificial ainda vai vir para fazer uma interação ainda mais rápida com o nosso cliente. Vai agilizar processos e vai facilitar muito do trabalho cliente-escritório. Em todos os quesitos. Hoje, muitas vezes,
como é normal, nosso escritório é formado por humanos atrás de uma máquina, certo? Que muitas respostas ainda dependem do nosso pessoal humano respondendo. E muitas coisas são repetitivas. Sim. São perguntas que nós temos lá um X número de clientes, por dia, sei lá, 10, 15 perguntas do mesmo tipo. O que é aviso prévio? Pode aviso prévio isso? Pode demitir hoje? Pode fazer... Muitas dessas respostas, a IA pode vir a responder muito mais rápido, sem precisar o cliente, mesmo no WhatsApp, que ainda é um processo nosso rápido hoje, mas muitas vezes pega um momento de sobrecarga de atendimento, pode levar 15, 20 minutos, meia hora para ter a resposta. A IA vai responder isso simultaneamente para várias pessoas com uma resposta eficiente e perfeita. Entendi. E o que você dá de conselho assim, para o cliente? O cliente que está aqui nos assistindo, assim, que conselho você dá assim, como empresário e como contador? Como empresário, gente, a primeira conselho que eu daria: empreender é algo difícil, não é algo fácil. Muitas pessoas começam a empreender depois de um período de CLT. Você tem que ter na cabeça, depois que você sai de uma CLT, essa é a minha visão, você nunca mais terá a mesma comodidade do CLT. Você tem que se dedicar 100% do tempo ao negócio, vai ter que trabalhar mais do que na CLT. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos negócios de ex-CLT que deveriam ter gerado ganhos imensuráveis e a pessoa, o gestor, por medo ou por achar que estava trabalhando demais, interrompeu o negócio antes do momento, parou, desistiu do momento do processo antes do momento. Por que desistiu? Porque muitas das vezes, em grande parte delas, porque não tinham apoio ou de um contador ou de alguém que pudesse dar uma visão da gestão de como levar a empresa dele, que é algo hoje que nós buscamos fazer, porque é algo que nós aprendemos hoje, tanto trabalhando em empresas quanto empreendendo o nosso próprio negócio, até porque eu e você fomos para empresas que já estavam estruturadas, então a gente trabalhou em manter o sistema funcionando. Nós aqui já trabalhamos no sistema de criar um escritório que está completando 21 anos agora em setembro. Eu passei e você veio acompanhar isso passo a passo, as dificuldades de sobreviver, criar e recriar a cada momento uma empresa. Legal. Assim, empreender, como você falou, não é fácil, mas exige uma coisa que eu vejo muito, o pessoal sempre eles já querem partir logo para a fase da execução. Ele vai prestar um serviço, ou ele vai vender algum produto, ele primeiro monta a loja, sai vendendo, sai prestando serviço, e depois ele quer aprender do negócio. E é aí que ele dá pedra de tropeço. Aí é um fator, já que você está falando nesse ponto, é um fator que muitas vezes ele espera o retorno muito imediato. Retorno de negócio, alguns são mais a médio prazo, mas alguns são a longo prazo, certo? Alguns serviços você pode ter um curto prazo e alguns a longo prazo. Então tudo vai depender do segmento e da forma do seu conhecimento. Primeiro, conheça bem o ramo. Legal. Se você fosse mudar de ramo hoje, o que você faria? Cara, meu amigo, hoje falar de mudança é difícil, né? Porque eu sou um cara que nasceu fazendo contabilidade. Minha vida foi dedicada à contabilidade. Eu estudei para isso, eu nasci pensando nisso. Mesmo quando eu não sabia o que era contabilidade, eu pensava em contabilidade da forma leiga e simplista de criança que eu fui e pensava em contabilidade. Mas hoje, se tu tivesse que ter um segundo negócio, eu iria para o marketplace. Porque eu vejo que hoje, se você se dedicar, mas tem que se dedicar muito, tem que entender muito, entender do produto, do segmento que você vai se iniciar o negócio, seria marketplace. Se fosse na prestação de serviço, talvez alguma coisa no sentido de algum infoproduto dentro dessa área de contabilidade. Legal, muito bom. E você, meu amigo, o que faria? Eu não tenho as ideias sozinho. Eu também acho que eu ia para o marketplace, tá? Assim, com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Por trás dos bastidores aí porque o pessoal acha que só vê a parte do marketplace bonitinho lá, mas por trás dos bastidores, com o conhecimento que a gente tem hoje, com certeza eu iria também para o marketplace. Que precisa se especializar em tributação, Isso. em forma de comprar,
o que vender, aí dá negócio, aí dá ganho, dá lucro. E qual foi a experiência mais engraçada assim, que você teve nesses 21 anos? Assim, algo que aconteceu assim, com algum cliente, alguma situação que marcou, que você fala, cara, eu lembro disso. Qual que foi? Teve alguma situação assim? Cara, situações engraçadas tem muito. O que eu vou falar não sei se chega a ser tão engraçado, porque parece uma mescla de engraçado e triste. Engraçado é você pegar um cliente, explicar todo o processo que a gente faz, sentar com o cliente, desenvolver a ideia do que ele quer montar, do que ele quer constituir, chegar tudo ao ponto, o cliente é ok e tal, traz documento e faz todo o contrato social, registra na junta, e a pessoa com pressa, porque o negócio tem que girar, tem que funcionar rápido, senão perca o negócio. Aí você faz da empresa aberta, prontinho, contato social. A pessoa fala, desistir do negócio, pode baixar. É uma mescla de tristeza e de engraçado, mas eu não sei o que é mais. Isso eu me lembro porque marcou muito. Alguém que investe dinheiro para abrir e alguém que investe dinheiro uma semana depois para fechar o CNPJ, meu amigo. Acho que nós nunca falamos disso, né? Não. O que eu mais me lembro é aquele cliente que faturou, recebeu, e quando nós apuramos os impostos, ele foi no escritório dizendo que você não podia pedir desculpa para a Receita Federal. Porque não tinha pago, que ele pediu desculpa para ver se era perdoado. Então, esse é um dos que tem me muita marcou, coisa assim. que poderíamos falar disso. Mas o importante é que nós estamos aqui há 21 anos e vamos seguir em frente. Acredito que nesse período todo foi muita experiência para nós, muita experiência para clientes que estão conosco praticamente lá desde o início, clientes aí que estão há 20 anos conosco. Eu tenho cliente com 21 anos, então nós temos clientes parceiros mesmo. Os nossos clientes são pessoas muito abençoadas mesmo. Eles compraram a ideia. Todo esse projeto que a gente vem aqui hoje contar não seria possível se eles também não abraçassem, né, Jefferson? Eles eram um dos fatores principais assim, do nosso projeto. O escritório só está aberto porque nós temos nossos clientes, porque eles confiam, acreditam e trabalham conosco. E porque nós nos empenhamos em entregar para eles o melhor de nós. Não somos 100% perfeitos, mas trabalhamos para entregar um serviço de qualidade, de resultado e com responsabilidade. A qualidade não quer dizer que se acerta 100%. Alguma coisinha falha de vez em quando. Sim. O que nós temos é a responsabilidade de corrigir, de arrumar, mesmo que a coisa seja financeira, o que acontece muito pouco, tanto que nós temos seguro de responsabilidade de civil há mais de 10 anos e nunca utilizamos. Isso aí foi um diferencial. É só uma bala na agulha que, graças a Deus, nunca usamos e tomara que nunca precisemos. E a informação, falando assim, a título de governo, ela é muito rápida hoje, né? Ela é extremamente rápida. A gente já começa com nota eletrônica, acesso rápido, né? Declarações, recebimento em banco. Qual que é a visão, por exemplo, que você tem com a reforma tributária? Eu acredito que a reforma tributária vai trazer muita preocupação por ser uma coisa um pouco complexa. Já para nós entendemos como nós estamos fazendo o estudo, ela já é complexa para nós entendermos os passos a passo. Apesar de, às vezes, alguns detalhes parecerem simples, mas no contexto fica complexo. E a parte mais complexa será com o cliente, fazer o cliente entender toda essa mudança, essa migração que vai ter. E aplicar isso, não aplicar no sentido de calcular, fazer o imposto. Não, de usar isso no dia a dia para gerar o custo dele, gerar o preço dele e saber até que ponto ele está caminhando correto ou não com a mudança. Porque tem muitos, até aqueles que estão bem estruturados, já tem o esqueminha, já tem a formataçãozinha certinha para fazer um custo, um preço, entender aonde ele ganha, onde ele perde com a tributação. Agora, com a mudança, vai ter que ser um reaprendizado. Eu acho que isso vai ser um momento um pouco difícil, assim como foi em 2007 com a mudança para o Simples Nacional, quando todo mundo parecia que ia ser um bicho de 7 cabeças, um monstro. Não sei se você se lembra dessa fase. Os clientes ficavam desesperados com essa mudança. Mas toda mudança é sair da comodidade, do conforto para uma nova fase. Depois de aprendizado, ele volta a fluir, mas tem o momento da passagem. Sim. Eu acredito que vai ser
Mas para os clientes é um momento de sentar e aprender, né? Principalmente o modus operandi, como eles trabalham hoje, né? A forma de trabalho, porque a gente tem clientes que querem nos usar assim como ferramenta estratégica, mas tem um que às vezes só quer nos procurar para saber como pode sonegar, como pode fazer. Infelizmente acaba tendo. Então esse perfil, né, de cliente que acaba não se adaptando ao custo dele, à tributação, a manter um funcionário registrado, manter isso tudo dentro de uma empresa, eu acredito que esse empresário é o que vai sofrer. Porque a gente tem um dos grandes marcos da reforma tributária é a retenção direto pelo banco, né, o split pay. Então, ou seja, quando houver a prestação de serviço ou a venda da mercadoria, o banco ficará responsável por fazer a retenção já do imposto devido. Então, eu acredito, na minha opinião, que o empresário que não se adaptar a isso, ele vai sofrer. É bem provável. E o grande dilema será até quanto ele vai estar disposto a sentar e entender que não é nossa responsabilidade, mas que nós temos a ferramenta para ensinar ele. É isso aí. Engraçado, Jefferson, que quando esse sistema foi implantado na Índia, a gente ouviu uma grande falácia assim: nossa, muitas empresas quebraram. Aí, quando você vai entender essa fatia do mercado que eles citam que quebrou, é a fatia desses empresários. Empresários que sempre viveram na irregularidade, sempre sonegaram, sempre fizeram tudo errado, fazia tudo meia boca. E aqueles que estavam ali fazendo aquela receita de arroz, feijão, o básico, fazendo certo ali tudo, o que aconteceu com eles? Cresceram. Porque quando veio as mudanças, a empresa já estava adaptada, o custo já estava sendo praticado, então eles só alteraram ali o modus operandi e, abre aspas, de certa forma, começaram, que foi o que aconteceu, por exemplo, na Índia, a abocanhar os concorrentes. Pessoas que eram concorrentes dele falaram: olha, compra minha empresa, deixa eu te unir, porque ele não tinha Mas aqui o mercado brasileiro, mercado atual, na formatação de tributação hoje, já acontece isso. Muitos empresários chegam ali que quer só ser simples, não importa outro método de tributação, esquecendo até a reforma. Quando muitas vezes nós já comprovamos que, olha, tem uma outra forma que é mais econômica tributariamente se você migrar. Sim. Mas muitas vezes não exige que o cliente se readapte, se organize para ter toda essa ferramenta lá. E aí tem uma resistência muito grande, né? Tem uma resistência muito grande porque o errado, às vezes, é mais fácil. Sim. Infelizmente. Esse foi um dos casos nossos no escritório, né? A gente tirou o cliente um pouco da zona de conforto, né? No simples, não tinha controle de estoque, não tinha controle bancário, não tinha controle de nada. O cliente faturando muito, pagando alta carga tributária, mas preferiu já abrir a sexta empresa do que... E na contramão temos um cliente que era do simples, migrou para o lucro real. Sim. E hoje administra muito bem no lucro real e fatura e tem resultado positivo, tem lucro. É isso aí. Melhores do que estava dentro da fase do Simples Nacional. Então tudo vai estar, resultado vai estar dentro do cliente. Quanto o cliente está disposto a realmente investir em conhecimento da empresa dele. Legal. O Simples Nacional, ele eu acredito que é o que eu sempre falo para os clientes, né? Porque eles me perguntam qual regime, né? Começa com o MEI, começa no Simples, eu vi na internet, tomei conselho de alguém. Então eu sempre falo para ele: cara, começa no Simples, começa com o MEI, dá o primeiro passo, né? Dá um start, mas tenha em sua mente que você precisa crescer, né? Todo bebê, ele não fica tomando leite o resto da vida, porque se você ficar tomando leite o resto da vida, você nunca vai ficar forte o suficiente para o mercado brigar de igual para igual. Então esse é um dos conselhos. A gente não condena, né, Jefferson, o simples, né? Não é isso. De forma alguma. E tem gente que ganha dinheiro e vai continuar. Exato. É uma empresa criada para ser simples. Exato. Então tem cliente, é o perfil, né? Que há uma preocupação deles. Eu estou pagando muito imposto. Isso é uma das coisas que a gente consegue já responder de bate-pronto aqui dentro do escritório, né, Jefferson? Acredito que não tem muitos desafios a longo prazo, não. Eu acredito que não. Acredito que o nosso desafio a gente tem cumprido com um bom papel e tem crescido.
Nós crescemos a nossa empresa, o nosso escritório ao longo desses anos, ele cresceu em número de clientes, cresceu em resultados financeiros, cresceu em desenvolvimento tecnológico, com sistemas, com softwares, busca incessante disso. Cresceu o nosso pessoal interno em qualidade, em conhecimento, em capacitação. Nós temos hoje um pessoal interno muito bom e a gente não diminui essa qualidade, não contrata com facilidade hoje, porque a gente busca pessoal só que venha já com qualificação. Então isso torna para a nossa empresa, para o nosso escritório, uma situação difícil de contratar, porque a gente é muito criterioso para poder manter o resultado e a qualidade. Isso gera uma dificuldade até de encontrar os bons profissionais, porque os bons profissionais, aquele perfil que a gente procura, muitas vezes está trabalhando. É o cara que está empregado, que está todo mundo buscando ele hoje, certo? Então isso gera uma dificuldade. Mas isso não é, de forma alguma, um impeditivo para a gente continuar crescendo, subindo, desenvolvendo e sendo cada vez melhor, porque o nosso crescimento é o que gera e vai gerar o crescimento do cliente, pelo menos daqueles que ouvirem a nós, se estiverem dispostos a sentar e compartilhar conosco as dificuldades e ouvir um pouco de algumas soluções, de algumas visões, algumas coisas que nós podemos transmitir a ele, que possa levar ele a gerar também resultados dentro da empresa cliente dele, assim como gerou dentro da nossa própria empresa. Sim. Assim, literalmente nos usar como ferramenta de gestão, né? A gente sempre mostra isso para os clientes, que a gente é um braço, né? Um braço da empresa dele, que muitas vezes ele está lá penando com o corpo dele, mas ele não pede ajuda, né? Não pede. E o princípio da minha ideia, quando eu resolvi vir para um escritório de contabilidade, era, eu falei já para você algum tempo atrás, era ter um escritório de contabilidade que fosse diferente do mercado, que fosse um escritório de contabilidade que contribuísse para a vida administrativa, financeira, operacional da empresa. O princípio não foi muito bem sucedido porque a gente não fica lá dentro da empresa e não encontrávamos a solução para equalizar isso. Hoje a gente encontrou, que é essa liberdade e essa facilidade que nós temos de contato com o cliente. Legal. Isso que trouxe aquela visão do princípio da criação da empresa para os dias de hoje, que é o que está fazendo a empresa crescer e seguir. Muito bom. Eu acredito que os desafios, né, ainda não vão parar, né? Porque é o que a gente vem sempre buscando. A gente tem algo em comum que a gente nunca consegue ficar... aqui tá bom, né? A gente não tem esse perfil, sempre tá buscando coisa nova. Inclusive agora no carro eu venho conversando contigo, né, sobre sistema novo, coisa nova. Então eu acredito que novas mudanças a gente deve ter ao longo dos anos, né? Porque a gente não consegue ficar assim estagnado, que é um conselho que a gente sempre fala para os clientes e para outros contadores, né? Comecem a buscar novas tecnologias, comecem a primeiro se estruturar internamente com sistemas, com o pessoal, com equipe, com processos, com tudo isso, antes, né, de querer depois sair batendo à torta direita atrás de cliente, porque isso gera uma frustração, né, Jefferson? Até porque um conselho final que eu daria para qualquer um que está ouvindo, para os nossos clientes, para outros que venham a ser cliente, a empresa nunca terá um tamanho final onde você deve desistir de crescer ou de melhorar ela. A partir do momento que você tem uma empresa, não importa se você está no auge da qualidade, no auge do faturamento, está faturando milhões, você sempre terá que pensar em ter mais, crescer mais, faturar mais. A partir do momento que você define que aquele tamanho, aquele formato, aquela qualidade está bom, significa que você vai começar a entrar numa decadência não visível nos primeiros anos, mas que vai começar a decair até o momento que você não tem mais como recuperar tudo que você já perdeu e que você não havia percebido. Sim. Portanto, não vai existir um momento de parar de investir na nossa empresa ou na empresa cliente. O projeto será para um empresário uma vida eterna de investir, crescer, melhorar, investir, crescer, melhorar. Quando está bom, olhe que alguma coisa ainda mais pode ser melhorada. Quando está tudo parecendo perfeito, olhe que alguma coisa ainda pode ser ainda mais perfeita, porque não existe perfeito. A gente trabalha e busca uma perfeição, mas nunca existirá uma perfeição. A gente vai passar só perto dela. Sim. Me lembro de uma frase do Dr. Norberto Odebrecht. Ele falava assim: é possível, é necessário crescer, se organizar e perpetuar. São um dos 3 pilares assim, que dos livros deles que
já li, tenho em casa, eu levo como filosofia para nosso trabalho, né, que a gente está sempre buscando se organizar e buscando sempre se consolidar, né? Nunca estagnar isso dentro do, como você falou, aí tá bom, que chega. Não tem, né? A gente está sempre buscando um pouco mais de crescimento aí no nosso know-how. Não tem nada que termine, que tenha fim. O fim está em você. Se você quiser pôr o fim, você põe, mas se você não quiser fim, não existe fim, sempre terá que melhorar. Isso aí, Jefferson. Chegamos aí ao fim aí do nosso bate-papo, né? E deixa uma mensagem final aí, fala aí. Gente, trabalhar, empreender é algo muito bonito, é algo muito nobre. Eu diria que é algo espiritual, que não está só no corpo e na alma e na matéria. Porque você, quando empreende, você está criando, você está emulando a um Deus, se você parar para pensar. Não na proporção que Deus é, longe disso, mas numa pequena fraçãozinha, uma pequena migalha disso, você pode estar criando. Imagine você quando cria uma empresa, você já imaginou que você dá sustento para 1, 2, 10, 20, 200 empregados? Você já imaginou que existe uma empresa que você vive daquilo, trata a sua família, mas trata de várias outras famílias que estão ali dependentes de você, da sua empresa, que o seu negócio não é só para você, não é um negócio egoísta que é só meu, só eu vivo para mim, eu fiz isso aqui para eu ficar rico. Não, quando a gente tem uma empresa, se trata de uma pequena fagulha de Deus criando uma pequena coisinha que é uma empresa que pode crescer e pode virar uma grande empresa, que mesmo assim perto de Deus será pequena, mas perto do que você faz por muitas famílias que dali sobrevivem, é gigante perante Deus. Então, abençoe a sua empresa, abençoe a sua vida, se você é um empresário. Não importa que a situação, às vezes, é um pouco difícil, um pouco cansativa, dói um pouco, mas siga em frente, trabalhe pelos resultados, não desista. Existe sempre uma solução nova para cada dificuldade nova. Fiquem com Deus, meus amigos. É isso aí. Eu quero deixar assim, para você que quer empreender, que quer montar uma empresa, quer fazer algo diferente, comece mudando a sua mentalidade. Toda vez que eu olho para minha história de vida, para minha história aqui, trajetória com o Jefferson, empresa, tenha uma mentalidade empreendedora. Isso, a gente busca isso. A gente procura se capacitar, leia bons livros, esteja sempre com pessoas certas, seja humilde. Uma coisa que eu tenho muito comigo, todas as vezes que eu sento aqui para fazer reunião com o Jefferson, para fazer reunião com o cliente, eu aprendo muito com ele. Então, estou sempre em processo de contínuo aprendizado. Então, a minha mensagem é que você tenha uma mente de aprendizado, queira aprender do seu negócio, queira aprender, né, se conhecer mais, manter uma espiritualidade, como já falou, com Deus, e pensar em pessoas, porque assim, qual é o objetivo? Só ganhar dinheiro? Não é isso. Então, é desenvolver pessoas, né, Jefferson? Que é uma coisa legal que a gente faz lá dentro do escritório. Então, é muito mais do que ganhar um dinheiro. E sim, também trabalhar em prol de pessoas, ajudando os clientes. Lógico que esse é um dos objetivos, desenvolvendo pessoas de forma interna e também nos desenvolvendo, né? Porque o Jefferson de 2004 não é o mesmo de hoje, de 2025. O Ed Jackson também, de 2004, 2006, não é o Ed Jackson de agora. Então, a minha mensagem final é que você sempre procure se capacitar e manter sua mente firme, porque desanimar, mensagem de desânimo, mensagens de destruição para acabar até com a nossa fé, com a nossa vontade de crescer, de continuar, sempre tem. Mas mantenha seu foco, mantenha-se firme, que tudo já deu certo. É isso aí.